História real da vovó. Grávida de um cachorro? A verdade chocante por trás disso. Nena, a avó mais querida da pequena cidade de São Vicente, tinha sempre um sorriso no rosto e uma história curiosa na ponta da língua. Mas em uma manhã qualquer, seu jeito carinhoso e cheio de amor virou um furacão de boatos. Ela tá grávida de um cachorro! O que parecia uma piada de mau gosto rapidamente se espalhou por toda a vizinhança. O café da manhã, no bar da Dona Marta, foi interrompido por risos e sussurros, enquanto os moradores se perguntavam como isso era possível. Uma avó de 60 anos, grávida de um cachorro, em pleno século XXI? A imaginação da cidade foi longe, criando cenários absurdos e hilários. Enquanto todos se divertiam, ninguém percebia o luto profundo que marcava o peito de Nena. Seu amado marido, que a acompanhou por tantas primaveras, havia partido. E a casa que um dia foi cheia de risadas, agora ecoava um silêncio insuportável. A alegria aparente de Nena escondia. Logo Clara se viu mergulhada em um mundo de memórias antigas e sombras. À medida que falava com vizinhos e amigos da avó, começou a descobrir um lado oculto que Nena nunca deixara transparecer. Era uma teia de amor por cães que acompanhavam sua vida de formas que Clara nunca imaginara. Cada cachorro que Nena teve era uma recordação de um capítulo da sua vida, cada um trazendo alegria, amor e, por que não, um toque de dor. Mas, claro, nem todos na cidade estavam prontos para essa verdade. Neil, um senhor que sempre teve aversão a qualquer coisa que falasse de sentimentos, e isso incluía humanos e animais, começou a fazer pressão. Ela não está bem da cabeça. Isso é um absurdo, dizia ele em tom sombrio, levantando um sentimento coletivo de desconforto. O que para muitos era uma história engraçada para Clara se tornava uma batalha. De um lado, sua avó e a busca por uma conexão. Do outro, a resistência de uma cidade. As revelações começaram a abalar suas certezas sobre vida, morte e amor. A pergunta que ecoava em seu coração era: estaria Nena realmente esperando por um cachorro? Ou isso era apenas uma manifestação de um desejo mais profundo de recuperação emocional? O sol se punha na cidade, lançando uma luz dourada enquanto Clara olhava pela janela, sentindo a sua voz presente como o futuro. Sol se punha na cidade, lançando uma luz dourada enquanto Clara olhava pela janela. Chuva! Enquanto Clara olhava pela janela. O sol se punha na cidade, lançando uma luz dourada enquanto Clara olhava pela janela. O que realmente estava por trás da afirmação de Nena? E, mais importante, será que Nena realmente se esperando por um cachorro? Ou isso é apenas uma manifestação de um desejo mais profundo de recuperação emocional? O sol se punha na cidade, lançando uma luz dourada enquanto Clara olhava pela janela. O que realmente estava por trás da segredos e medos a avó guardava em seu sorriso carinhoso? O que parecia ser apenas um fato inusitado poderia ser o início de uma redescoberta do amor e da vida. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara olhava pela janela, perdida em pensamentos, quando um som alto e súbito a tirou do transe. Um estrondo vindo do quintal. O coração disparou. Era como se o universo estivesse gritando para que ela prestasse atenção. Sem hesitar, correu para a porta. Ao abrir, o que viu a deixou congelada.
Nena, sua avó, estava no meio do quintal, cercada por uma nuvem de poeira. Mas o que mais a chocou foi a visão de um carro preto luxuoso que tinha derrapado e invadido os limites da propriedade. Um homem de terno saiu do veículo e sua expressão era de pura fúria. Clara franziu a testa, sentindo um nó se formar em seu estômago. Nena, o que está acontecendo? Clara gritou, mas a avó parecia absorta. O homem caminhou em direção a ela e a atmosfera estava carregada de tensão. Nena, antes cheia de risos, agora estava pálida. Os olhos cheios de um medo que nunca havia visto. Quem é esse homem? Pensou Clara. Seu coração batia acelerado, tentando entender o que estava acontecendo. O homem parou na frente de Nena e falou, sua voz firme, quase ameaçadora. Só quero saber onde está o meu cachorro, Nena. Você não pode simplesmente pegar o que não é seu. O chão parecia se abrir sob os pés de Clara, enquanto as peças do quebra-cabeça se juntavam em sua cabeça. O luto de sua avó, os cachorros que sempre estiveram em sua vida. Tudo aquilo tomava uma nova forma. O que você quer dizer com meu cachorro? Clara perguntou, o tom misturando raiva e confusão. Seus dedos cravaram nas palmas, tentando se manter calma. O olhar do homem se tornou mais intenso. Nena, você se esqueceu do que fizemos? Não pode ignorar isso para sempre. Eu exijo a verdade! As palavras dele eram como lâminas, cortando o ar carregado de segredos. Os vizinhos, que antes riam da história absurda sobre Nena, agora observavam de longe, sussurrando entre si. A expressão de choque em seus rostos refletia o que Clara sentia. O riso foi substituído por murmúrios nervosos. Isso não faz sentido, pensou Clara. Nena se retraiu, mas logo sua voz suave, cheia de amor, ecoou através do caos. Eu só queria dar amor a um ser desamparado. Ele precisava de mim. Sua declaração estava repleta de dor, um grito por ajuda antes de tudo desmoronar. O homem atingiu o ápice da raiva. Você acha que pode simplesmente levar o que quiser? Eu sou o verdadeiro dono e você não pode escapar da responsabilidade. Claro, sob essa afirmação, Clara viu a sombra de um passado trágico e um laço que Nena tinha escondido cuidadosamente. Clara sentiu a raiva borbulhar. O que você quer dizer? O que aconteceu entre vocês? Ela estava prestes a enfrentar uma verdade que mudaria tudo. Uma conexão inesperada entre sua avó e esse estranho que agora estava desafiando sua existência. Mas antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, uma sirene soou ao longe e um carro da polícia apareceu. Sirenes gritando. Clara olhou para Nena, os olhos cheios de dúvida e medo. O que mais Nena não havia contado? Aquela cena com a avó tão vulnerável e o homem tão ameaçador parecia o cenário de um filme de terror, enquanto os policiais se aproximavam. Clara se perguntava se seriam capazes de descobrir a verdade antes que o peso do passado arrastasse Nena ainda mais para as sombras. O verdadeiro significado da frase grávida de um cachorro. O mundo ao redor dela parecia ter mudado e Clara estava determinada a descobrir o que mais estava enterrado sob a superfície. Enquanto os policiais se aproximavam, Clara sentiu uma onda de ansiedade. O homem de terno ainda estava ali,
com os olhos fixos em Nena, e o clima estava carregado. Os vizinhos, agora mais tensos, assistiam à cena, murmurando baixo. O que está acontecendo? O que esse homem quer? As pessoas perguntavam entre si, sem entender a gravidade da situação. Então, para surpresa de todos, Nena tomou coragem. Ele não é só um estranho, ele é meu passado. A declaração dela soou como um trovão. Clara ficou paralisada. O que sua avó estava dizendo? Antes que pudéssemos absorver a gravidade das palavras, o homem avançou um passo, seu rosto contorcido pela emoção. Nena, você não pode continuar fugindo da verdade. Ele precisa saber a verdade sobre quem você realmente é. Ele falou com uma raiva que misturava dor e desespero. Nesse momento, o sargento da polícia, um homem grande em uniforme azul, se aproximou. O que está acontecendo aqui? Ele olhou de Nena para o homem de terno e depois para Clara. A tensão era palpável. As sirenes ainda ecoavam na distância. Clara, em estado de choque, olhou para sua avó, buscando alguma explicação. O que mais ela escondia? Algo no olhar de Nena a deixou inquieta. Era como se ela estivesse à beira de um abismo, prestes a desmoronar. Eu não sou só uma avó. Eu tive um passado que nunca contei a ninguém. A voz de Nena tremia. Esse homem, ele é o pai do meu primeiro cachorro, o que eu adotei sem contar para ele. Eu fiz isso por amor, mas acabei arrastando todo esse tormento para essa cidade. Todos ficaram em silêncio. O sobrenome do homem parecia ecoar na mente de Clara. Mas como assim? Então você... Você fugiu? O homem de terno lançou um olhar desolador para Nena. Eu fiquei sabendo que ela estava aqui depois que tudo que aconteceu. Ele pressionou, sua voz se tornando um sussurro furioso. Você não pode simplesmente esquecer o que nos uniu. E o pior de tudo, você não pode levar aquele cachorro como se ele não tivesse um lar. Clara respirou rápido. O próprio chão dela parecia desmoronar. As palavras pendiam no ar quente entre eles, pesadas com significados que estavam há muito enterrados. O desejo de proteger sua avó agora batia de frente com a verdade brutal que ela acabara de revelar. Um cachorro não era apenas um cachorro. Ele era o vínculo entre os dois, o símbolo do seu passado compartilhado. Antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo cortou o ar. Clara olhou para o céu e viu uma nuvem de fumaça se erguer de um galpão próximo. — O que foi isso? Gritou ela, assustada. Por um pequeno instante, a atenção se voltou para o caos à distância. Era a distração necessária. O homem se virou, sua raiva se transformando em confusão. — Nena, temos que falar sobre isso, agora! Ele se virou para pegar a mão dela, mas uma onda de pânico correu por Clara. — Não, não, não! O que mais você está escondendo, avó? O tumulto dentro dela era insuportável. Cada palavra da avó levava a novos questionamentos, novas incertezas. Onde tudo isso iria parar? Nena estava lutando com alguma coisa interna, os olhos distantes. E antes que alguém pudesse impedir, ela soltou a mão do homem e começou a se afastar. Não posso continuar fugindo, mas e se eu não souber como lidar com isso? A fumaça agora era mais espessa e os policiais começaram a se mobilizar. Enquanto tudo isso acontecia, despertaram ecos de um passado que Clara começou a entender ser muito mais complexo do que imaginava. Como um cachorro poderia desenterrar segredos tão profundos e dolorosos? E, mais importante, quem realmente eram todos ali?
Nesse momento, em meio ao caos, um grito penetrante ecoou. Clara se virou e viu uma figura conhecida correr em sua direção. Era Clara, sua própria neta. A confusão tomou conta do espaço e as perguntas ecoavam na mente de Clara. Mãe, o que está acontecendo? A jovem estava pálida e Clara percebeu como tudo isso poderia mudar suas vidas para sempre. O peso da revelação iminente parecia prestes a romper a superfície. A verdade estava perto e, com ela, um mar de consequências que poderia afundar todos. O que mais estava escondido nas entrelinhas das palavras não ditas? Clara ficou paralisada ao ver sua neta, Clara, correndo em direção a ela. O rosto da jovem estava pálido, refletindo confusão e preocupação. Mãe, o que está acontecendo? A frase dela ecoou no ar pesado e Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. A tensão no quintal era palpável, a fumaça se espalhando ao fundo. Nena parecia perdida e o homem de terno estava furioso, como se estivesse armando um confronto. O que você está fazendo aqui? Isso não te diz respeito! Clara gritou, tentando proteger sua avó. Mas eu preciso saber! Gritou Clara, a neta. Aconteceu alguma coisa? O que vocês estão escondendo? Os vizinhos observavam de longe, murmurando entre si, chocados com o drama que se desenrolava diante deles. As expressões de surpresa, medo e curiosidade em seus rostos paralisaram Clara. Nena, fale! O homem de terno quase implorou, sua voz tensa. Diga a verdade! Clara sentiu o coração acelerar. O que mais Nena estava escondendo? E como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela. Uma explosão repentina ressoou do galpão próximo. Uma lufada de ar quente e barulho ensurdecedor que fez todo mundo recuar. Clara ficou sem ar, os sons distantes se misturando à sua confusão. Quando a poeira começou a se assentar, Nena, com os olhos arregalados, virou-se para a neta e gritou. Clara, precisa saber a verdade. Sua voz tremia, mas havia um desespero nela que fez Clara hesitar. Os murmúrios dos vizinhos aumentaram, misturando sensações de choque e curiosidade. Nena começou a tremer, a verdade recém-revelada, despedaçando os laços do passado. Eu fiz uma escolha difícil, mas precisava crescer longe de tudo isso, longe dele. Suas palavras saíam entrecortadas, como se uma barricada emocional estivesse se rompendo. Mas por que nunca me contou? Clara estava em um turbilhão de sentimentos. Eu cresci sem saber. E agora você vem me dizer que ele é meu pai? Isso não faz sentido. O desespero a tomava. Uma dor profunda e familiar a sufocava. A fumaça ainda pairava no ar e a tensão aumentou. O olhar dos vizinhos agora percorria o trio. Clara, Nena e o homem. A realidade estava arrancando a proteção às quinas da vida de Clara. E em um momento de loucura impulsiva, ela se virou em direção ao homem. E você sabia de tudo isso? Como ousa aparecer após todos esses anos? Você não pode simplesmente reescrever a história. Ela sentia o vento da mudança. A verdade estava exposta em uma luz brutal e o chão sob seus pés começava a se abrir. A imagem de um cão abandonado vagou em sua mente, mas agora não parecia apenas um cachorro alegórico. O vínculo era mais profundo, mais conflitante do que poderia suportar. Nena a olhou, os olhos marejados. Eu só queria proteger você, Clara. A vida que eu deixei para trás era cheia de dor.
Não consegui lidar com isso. E o cachorro, ele era um símbolo de tudo que eu perdi. Mas, avó, o que mais você escondeu? O que mais está por trás disso? O silêncio pesado que se seguiu foi cortado por chiados nervosos e troca de olhares aflitos. O impacto dos segredos não revelados pesava sobre todos, e Clara estava assustada. E nesse caos de emoções, uma nova onda de fumaça se ergueu do galpão. Então, a sirene da polícia soou mais alto, e Clara percebeu que o tempo estava se esgotando. Ela olhou para sua avó e para o homem à sua frente, se perguntando não só quem ele era, mas quem ela mesma poderia ser agora que tudo mudara. A verdade estava se tornando uma tempestade, e Clara tinha certeza de que o pior ainda estava por vir. O que mais poderia ser revelado naquele dia fatídico? Uma coisa era certa: a vida que conhecia tinha terminado e um novo pesadelo estava apenas começando. Clara estava imersa em um turbilhão de emoções, o coração pulsando desenfreadamente. A revelação de que o homem de terno era seu pai a deixou em choque, e com ela um medo profundo. Olhando nos olhos de Nena, Clara queria forças, um sinal de que tudo ficaria bem, mas a expressão da avó era apenas dor e arrependimento. O homem, agora chamado de pai, disse: "Por favor, Clara, você precisa entender." Ele estendeu a mão como se tentasse alcançar algo perdido há muito tempo, mas tudo que Clara sentia era uma repulsa avassaladora. "Você quer que eu entenda o quê? Que você me abandonou? Que eu cresci sem nem saber quem você era?" Sua voz tremia, mas algo em seu olhar buscava o perdão. Antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara virou-se rapidamente e viu a vizinha Dona Marta, com as mãos na cabeça, o rosto pálido. "O galpão está pegando fogo!" O pânico rapidamente se espalhou pela multidão, com as pessoas começando a correr, seus rostos uma confusão de medo e alarme. Dona Marta gritou de novo: "Chame os bombeiros!" Clara sentiu a adrenalina disparar. O que estava acontecendo? E quem se importava com o incêndio no meio de tantos outros problemas? Enquanto a fumaça se elevava, uma ideia começou a borbulhar em sua mente. E se isso não fosse apenas um acidente? "Clara", Nena informou, "temos que sair daqui." Seus olhos brilhavam com um mix de medo e determinação. Mas o homem permaneceu parado, quase hipnotizado. "Eu preciso ficar. Ele balbuciou, como se estivesse lutando contra uma maré de emoções. "Você está louco? Isso pode ser um sinal!" Gritou Clara, ainda sem acreditar que tudo estava acontecendo ali, naquele instante. Mas, ao mesmo tempo, sentia que os segredos haviam emergido de suas profundezas, um após o outro. E esse incêndio poderia ser a metáfora perfeita para tudo o que estava queimando em seu interior. Nena puxou Clara pelo braço e elas começaram a correr. Mas antes de alcançarem a segurança, um estrondo fez o chão tremer. O galpão havia desmoronado e Clara se virou. A fumaça densa fazia seu coração martelar como um tambor. O pai, naquele instante, gritou: "Nena, não posso deixar isso assim." Clara não entendeu como ele pôde ainda pensar em resgatar algo. Por que ele estava assim, desmontado e emocional, enquanto todo o resto estava pegando fogo? Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar surgiu da fumaça. Era Miguel, um amigo da infância de Clara, que ela não via há anos. Ele estava com um olhar de horror no rosto. "Clara!"
O que está acontecendo? Eu ouvi barulhos e o fogo, meu Deus! Ele avançou, os olhos arregalados. Miguel correu até ela e seus sentimentos complicados varreram Clara, mas não havia tempo para isso. Você precisa sair, é perigoso aqui, disse ele, tentando puxá-la na direção contrária da fumaça. E era ali que a confusão tomou outra forma. Miguel olhou para o homem de terno e parou abruptamente. Você, o que você está fazendo aqui? Você não pode simplesmente voltar. Seu tom estava carregado de ressentimento. O interior desprezo que Clara não soube nomear até então pulsou novamente em sua mente. O homem estremeceu, as cores desaparecendo de seu rosto. Você não deveria estar aqui. O homem respondeu, lançando um olhar apavorado para Miguel. Eu não queria que você soubesse. Nesse momento, um novo feixe de luz sobre a situação se acendeu. Clara olhou de um para o outro, começando a conectar os pontos. Um novo golpe de verdade ameaçava desmoronar seu mundo de novo. Vocês o conhecem? O que mais não me contaram? Clara sentiu a ferida se abrir novamente, agora com mais força. Miguel tinha uma conexão com aquele homem. Este não era apenas um estranho. Ele parecia fazer parte de algo mais incrivelmente complicado. O barulho do incêndio aumentou, mas tudo parecia distante. O olhar de Clara vagou entre eles, o inimigo e o amigo. E enquanto as chamas devoravam o galpão atrás deles, Clara teve certeza de que a verdade não era apenas complexa, ela era mortal. Ela precisa saber a verdade para parar isso antes que seja tarde demais. O homem de terno disse, sua voz tremendo. Um pressentimento. O que seria tão devastador que exigiria essa urgência? Enquanto a fumaça se espalhava mais, Clara se viu cercada não apenas por fogo, mas por segredos que pareciam prontos para explodir. A verdade estava prestes a ser revelada. E com ela, todo o rumo da sua vida. Então, antes que tudo ficasse claro, um novo estrondo soou, e uma parte do galpão ruiu. Clara olhou ao redor, sem saber o que mais poderia acontecer, mas sentindo que o pior estava longe de acabar. As perguntas martelavam sua mente. O que eles estavam escondendo? O que mais essa situação poderia desenterrar? Clara estava imersa em um turbilhão de emoções. O coração. A revelação de que o homem de terno era seu pai a deixou em choque. E com ela, um medo profundo emergiu. Olhando nos olhos de Nena, Clara queria forças, um sinal de que tudo ficaria bem. Mas a expressão da avó era apenas dor e arrependimento. O homem, agora chamado de pai, disse, por favor, Clara, você precisa entender. Ele estendeu a mão, como se tentasse alcançar algo perdido há muito tempo. Mas tudo o que Clara sentia era uma repulsa avassaladora. Você quer que eu entenda o quê? Que você me abandonou? Que eu cresci sem saber quem você era? Sua voz tremia, mas algo em seu olhar buscava o perdão. Antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara virou-se rapidamente e viu a vizinha Dona Marta, com as mãos na cabeça, o rosto pálido. O galpão! Tá pegando fogo! O pânico rapidamente se espalhou pela multidão, as pessoas começando a correr. Seus rostos uma confusão de medo e alarme. Dona Marta gritou de novo. Chame os bombeiros! Clara sentiu a adrenalina disparar. O que estava acontecendo? E quem se importava com o incêndio no meio de tantos outros problemas? Enquanto a fumaça se elevava, uma ideia começou a borbulhar em sua mente. E se isso não fosse apenas um acidente? Clara, Nena informou. Temos que sair daqui.
Seus olhos brilhavam com um mix de medo e determinação, mas o homem permaneceu parado, quase hipnotizado. Eu preciso ficar, ele balbuciou, como se estivesse lutando contra uma maré de emoções. Você está louco? Isso pode ser um sinal, gritou Clara, ainda sem acreditar que tudo estava acontecendo ali, naquele instante. Mas, ao mesmo tempo, sentia que os segredos haviam emergido de suas profundezas, um após o outro, e esse incêndio poderia ser a metáfora perfeita para tudo que estava queimando em seu interior. Nena puxou Clara pelo braço e elas começaram a correr, mas antes de alcançarem a segurança, um estrondo fez o chão tremer. O galpão havia desmoronado e Clara se virou. A fumaça densa fazia seu coração martelar como um tambor. O pai, naquele instante, gritou: Nena, não posso deixar isso assim. Clara não entendeu como ele pôde ainda pensar em resgatar algo. Por que ele estava assim, desmontado e emocional, enquanto todo o resto estava pegando fogo? Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma figura familiar emergiu da fumaça. Era Miguel, um amigo da infância de Clara que ela não via há anos. O rosto dele estava pálido, refletindo horror. Clara, o que está acontecendo? Eu ouvi barulhos e... O fogo, meu Deus. Ele avançou, os olhos arregalados. Miguel correu até ela e seus sentimentos complicados varreram Clara, mas não havia tempo para isso. Você precisa sair! É perigoso aqui! Disse ele, tentando puxá-la na direção contrária da fumaça. E era ali que a confusão tomou outra forma. Miguel olhou para o homem de terno e parou abruptamente. Você! O que você está fazendo aqui? Você não pode simplesmente voltar. Seu tom estava carregado de ressentimento. O anterior desprezo que Clara não soube nomear até então pulsou novamente em sua mente. O homem estremeceu, as cores desaparecendo de seu rosto. Você não deveria estar aqui. O homem respondeu, lançando um olhar apavorado para Miguel. Eu não queria que você soubesse. Nesse momento, um novo feixe de luz sobre a situação se acendeu. Clara olhou de um para o outro, começando a conectar os pontos. Um novo golpe de verdade ameaçava desmoronar seu mundo de novo. Clara, ouça! Miguel começou a explicar. Ele não pode ficar aqui. Esse homem, ele tem um lado obscuro. Algo que você não conhece. Ele não está apenas fugindo de um passado. Ele está fugindo de um crime. O ar parecia ficar mais denso ao redor deles. Clara sentiu a adrenalina subir, uma mistura de medo e curiosidade dentro dela. O que você quer dizer? Clara perguntou, o coração disparando. O que ele fez? Miguel hesitou, olhando para Nena, como se ao falar algo poderia quebrar tudo de vez na vida de Clara. A última vez que pude vê-lo, ele tinha um cachorro, o mesmo que Nena adotou. E ele desapareceu. Nena estava envolvida, Miguel disse, a voz falhando. Ele é procurado! A confusão tomou conta de Clara, enquanto a verdade oscilava ao redor dela como fogos artificiais explodindo no céu escuro. A fumaça ainda subia e o barulho do fogo se intensificava, mas tudo o que Clara conseguia sentir era que o chão estava se abrindo sob seus pés. E a última gota que faltava para transbordar essa tempestade de emoções foi a expressão de Nena. Os olhos da avó brilhavam com arrependimento e medo. Clara, eu não estava apenas protegendo você. Eu estava tentando me proteger também. O cachorro não era só um animal. Ele era uma testemunha. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O fogo e os segredos estavam entrelaçados e tudo estava prestes a se desmoronar. Quem essa família realmente era? E o que mais estava escondido sob essa superfície que começava a ruir?
A pergunta pairava no ar, enquanto as chamas crescendo atrás deles pareciam refletir a guerra interna em seu coração. O que mais poderia acontecer? A verdade estava prestes a explodir e Clara estava prestes a descobrir que havia muito mais em jogo do que poderia imaginar. Clara estava imersa em um turbilhão de emoções, o coração pulsando desenfreadamente. A revelação de que o homem de terno era seu pai a deixou em choque, e com ela, um medo profundo emergiu. Olhando nos olhos de Nena, Clara queria forças, um sinal de que tudo ficaria bem, mas a expressão da avó era apenas dor e arrependimento. O homem, agora chamado de pai, disse: "Por favor, Clara, você precisa entender." Ele estendeu a mão como se tentasse alcançar algo perdido há muito tempo. Mas tudo o que Clara sentia era uma repulsa avassaladora. "Você quer que eu entenda o quê? Que você me abandonou? Que eu cresci sem saber quem você era?" Sua voz tremia, mas algo em seu olhar buscava o perdão. Antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara virou-se rapidamente e viu a vizinha Dona Marta, com as mãos na cabeça, o rosto pálido. "O galpão está pegando fogo!" O pânico rapidamente se espalhou pela multidão, as pessoas começando a correr, seus rostos uma confusão de medo e alarme. O cheiro de fumaça começava a irritar a garganta e o barulho das sirenes era ensurdecedor. Clara sentiu o coração disparar. Ela e Nena correram, mas algo a fez olhar de novo para o pai. Ele estava parado, como uma sombra aterrorizada do passado. "Você precisa ir agora!" gritou Clara. Mas ele não se movia. "Clara!" Nena gritou, puxando-a pela mão. "Não podemos deixar ele aqui." Mas Clara hesitou. Algo naquele homem não a deixava tranquila. Ela olhou ao redor. A multidão estava em caos, mas uma figura se destacava. Miguel. Ele a observava com um olhar carregado de preocupação. E algo mais. "Raiva! Ele não é o que você pensa, Clara!" Miguel exclamou, se aproximando. "Ele está envolvido em coisas perigosas. Você não pode confiar nele." A declaração dele cortou o ar que Clara respirava. O que Miguel sabia? Por que ele parecia tão convencido disso? "Não é verdade!" O homem de terno gritou, os olhos estreitando-se. "Eu só quero consertar as coisas." A tensão crescia, os rostos aflitos de vizinhos a olharem, murmúrios de "quem é, na verdade?" ecoando entre eles. Mas, antes que Clara pudesse processar os sentimentos confusos, um barulho ensurdecedor chamou sua atenção. Um estalo seco. Era como uma bola de canhão atingindo o ar. Clara virou-se rapidamente e viu uma explosão de chama subindo do galpão, como se o próprio passado estivesse sendo incinerado diante de seus olhos. Todos gritaram e um calor intenso fez Clara recuar. Dona Marta se virou para as pessoas que estavam ali, desesperadas. "Chame os bombeiros! Rápido!" Urgência tomou conta, mas Clara estava paralisada. Não era só o fogo. Era algo mais, algo no olhar de seu pai, algo que não colava com as outras verdades que estava ouvindo. Então, Miguel avançou. "Clara, ouça!" Ele agarrou o braço dela, os olhos ardendo de emoção. "Sobre o cachorro que desapareceu, a verdade não é o que você pensa. Nena não é a única envolvida. O filho que ela teve, o cachorro, era de alguém muito mais poderoso e perigoso. Ele foi um testemunho de algo muito maior." As palavras de Miguel atacaram como uma lâmina, cortando a confusão. Clara sentiu sua respiração falhar.
O que você quer dizer? Ela estava mais perto do que nunca de entender uma rede de segredos ainda mais complexa. Os vizinhos estavam em pé, agora completamente envolvidos na situação. Ele é o verdadeiro pai, não a Nena! Miguel exclamou com fervor, e a multidão começou a sussurrar. É tudo uma grande mentira. Essa família está cheia de mágoas e eles esconderam mais do que você pode imaginar. Um novo pé de fumaça se ergueu atrás deles e Clara olhou para trás, seus olhos voltando-se para o homem. Ele não era só um pai ausente. Ele estava cheio de segredos e perigos. A verdade que estava esperando para emergir agora parecia imunda, como as chamas do incêndio. Por favor, Clara, eu sempre estive aqui. O homem caiu de joelhos, a fumaça circundando-o. Nesse instante, tudo desmoronou. Os laços que pareciam mais profundos estavam se desvanecendo. Um estrondo ecoou de novo. Algo colidiu no chão e todos gritaram. Clara não sabia se deveria correr ou permanecer. A brasa do passado estava fervendo. A verdade começava a clarear. Mas o que mais estava escondido estava prestes a ser revelado em meio ao incêndio. Quem realmente era seu pai? O que mais estava enterrado sob a fumaça e as mentiras? Clara mal se atrevia a imaginar. Clara estava imersa em um turbilhão de emoções, o coração pulsando desenfreadamente. A revelação de que o homem de terno era seu pai a deixou em choque. E com ela, um medo profundo emergiu. Olhando nos olhos de Nena, Clara queria forças, um sinal de que tudo ficaria bem. Mas a expressão da avó era apenas dor e arrependimento. O homem, agora chamado de pai, disse: Por favor, Clara, você precisa entender. Ele estendeu a mão como se tentasse alcançar algo perdido há muito tempo. Mas tudo que Clara sentia era uma repulsa avassaladora. Você quer que eu entenda o quê? Que você me abandonou? Que eu cresci sem saber quem você era? Sua voz tremia, mas em seu olhar buscava o perdão. Antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara virou-se rapidamente e viu a vizinha, Dona Marta, com as mãos na cabeça, o rosto pálido. O galpão está pegando fogo! O pânico rapidamente se espalhou pela multidão, as pessoas começando a correr. Seus rostos uma confusão de medo e alarme. O cheiro de fumaça começava a irritar a garganta e o barulho das sirenes era ensurdecedor. Clara sentiu o coração disparar. Ela e Nena correram, mas algo a fez olhar de novo para o pai. Ele estava parado como uma sombra aterrorizada do passado. Você precisa ir agora! Gritou Clara. Mas ele não se movia. Clara! Nena gritou, puxando-a pela mão. Não podemos deixar ele aqui. Mas Clara hesitou. Algo naquele homem não a deixava tranquila. Ela olhou ao redor. A multidão estava em caos, mas uma figura se destacava. Miguel. Ele a observava com um olhar carregado de preocupação e algo mais. Raiva. Ele não é o que você pensa, Clara! Miguel exclamou, se aproximando. Ele está envolvido em coisas perigosas. Você não pode confiar nele. A declaração dele cortou o ar que Clara respirava. O que Miguel sabia? Por que ele parecia tão convencido disso? Não é verdade! O homem de terno gritou, os olhos estreitando-se. Eu só quero consertar as coisas! A tensão crescia, os rostos aflitos de vizinhos a olharem, murmúrios de quem é na verdade, ecoando entre eles. Mas antes que Clara pudesse processar os sentimentos confusos, um barulho ensurdecedor chamou sua atenção. Um estalo seco. Era como uma bola de canhão atingindo o ar. Clara virou-se rapidamente e viu uma explosão de chamas subindo do galpão, como se o próprio passado estivesse sendo incinerado diante de seus olhos.
Todos gritaram e um calor intenso fez Clara recuar. Dona Marta se virou para as pessoas que estavam ali, desesperadas. Chame os bombeiros! Rápido! Urgência tomou conta, mas Clara estava paralisada. Não era só o fogo. Era algo mais. Algo no olhar de seu pai. Algo que não colava com as outras verdades que estava ouvindo. Então, Miguel avançou. Clara, ouça! Ele agarrou o braço dela, os olhos ardendo de emoção. Sobre o cachorro que desapareceu. A verdade não é o que você pensa. Nena não é a única envolvida. O filho que ela teve, o cachorro era de alguém muito mais poderoso e perigoso. Ele foi um testemunho de algo muito maior. As palavras de Miguel atacaram como uma lâmina, cortando a confusão. Clara sentiu sua respiração falhar. O que você quer dizer? Ela estava mais perto do que nunca de entender uma rede de segredos ainda mais complexa. Os vizinhos estavam em pé, agora completamente envolvidos na situação. Ele é o verdadeiro pai, não a Nena! Miguel exclamou com fervor, e a multidão começou a sussurrar. É tudo uma grande mentira. Essa família está cheia de mágoas. E eles esconderam mais do que você pode imaginar. Um novo pé de fumaça se ergueu atrás deles. E Clara olhou para trás, seus olhos voltando-se para o homem. Ele não era só um pai ausente. Ele estava cheio de segredos e perigos. A verdade que estava esperando para emergir. Agora parecia imunda, como as chamas do incêndio. Por favor, Clara, eu sempre estive aqui. O homem caiu de joelhos, a fumaça circundando-o. Nesse instante, tudo desmoronou. Os laços que parecia mais profundos estavam se desvanecendo. Um estrondo ecoou de novo. Algo colidiu no chão e todos gritaram. Clara não sabia se deveria correr ou permanecer. A brasa do passado estava fervendo. A verdade começava a clarear. Mas o que mais estava escondido estava prestes a ser revelado em meio ao incêndio. Quem essa família realmente era? Então, em meio ao caos, a sirene da polícia soou mais alto. Clara virou-se e viu a chegada de um veículo da polícia. Você me traiu! E agora você traz esse homem de volta para destruir nossas vidas ainda mais? As pessoas começaram a murmurar e a tensão atingiu um pico insuportável. A revelação de que o homem era seu ex-parceiro fez Clara sentir uma onda de arrepios. A situação parecia surreal, enquanto todos puxavam suas próprias peças de um quebra-cabeça que deveria ter ficado em pedaços. O que você está fazendo aqui? Nena gritou, a voz entrecortada. O olhar incendiado do ex-marido fixou-se no homem de terno. Você é o responsável por toda essa desgraça. Por que você voltou agora? Clara vacilou. O que mais havia na história de sua avó que não sabiam? Era como se um novo capítulo mais sombrio e intenso estivesse prestes a ser escrito no livro da vida deles. E assim, enquanto a fumaça circundava o ambiente, Clara percebeu que o passado estava de volta e que a verdade que todos temiam poderia ser ainda mais devastadora do que imaginavam. Nesse momento definitivo, o barraco estava prestes a desmoronar. O que mais iria surgir e revelar a verdadeira natureza de cada um deles? As chamas dançavam ao fundo, mas dentro de Clara, um novo fogo começava a queimar. A vontade de descobrir tudo antes que tudo se tornasse cinzas. Clara estava imersa em um turbilhão de emoções, o coração pulsando desenfreadamente. A revelação de que o homem de terno era seu pai a deixou em choque, e com ela um medo profundo emergiu. Olhando nos olhos de Nena, Clara queria forças, um sinal de que
tudo ficaria bem. Mas a expressão da avó era apenas dor e arrependimento. O homem, agora chamado de pai, disse: "Por favor, Clara, você precisa entender." Ele estendeu a mão como se tentasse alcançar algo perdido há muito tempo, mas tudo que Clara sentia era uma repulsa. Sua voz tremia, mas algo em seu olhar buscava o perdão. Antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara virou-se rapidamente e viu a vizinha Dona Marta, com as mãos na cabeça, o rosto pálido. "O galpão está pegando fogo!" O pânico rapidamente se espalhou pela multidão, as pessoas começando a correr, seus rostos uma confusão de medo e alarme. O cheiro de fumaça começava a irritar a garganta e o barulho das sirenes era ensurdecedor. Clara sentiu o coração disparar. Ela e Nena correram, mas algo a fez olhar de novo para o pai. Ele estava parado, como uma sombra aterrorizada do passado. "Você precisa ir, agora!" gritou Clara, mas ele não se movia. "Clara!" Nena gritou, puxando-a pela mão. "Não podemos deixar ele aqui." Mas Clara hesitou. Algo naquele homem não a deixava tranquila. Ela olhou ao redor. A multidão estava em caos, mas uma figura se destacava: Miguel. Ele a observava com um olhar carregado de preocupação e algo mais: raiva. "Ele não é o que você pensa, Clara," Miguel exclamou, se aproximando. "Ele está envolvido em coisas perigosas. Você não pode confiar nele." A declaração dele cortou o ar que Clara respirava. O que Miguel sabia? Por que ele parecia tão convencido disso? "Não é verdade!" O homem de terno gritou, os olhos estreitando-se. "Eu só quero consertar as coisas." A tensão crescia, os rostos aflitos de vizinhos a olharem. Murmúrios de "quem é na verdade?" ecoando entre eles. Mas antes que Clara pudesse processar os sentimentos confusos, um barulho ensurdecedor chamou sua atenção. Um estalo seco. Era como uma bola de canhão atingindo o ar. Clara virou-se rapidamente e viu uma explosão de chama subindo do galpão, como se o próprio passado estivesse sendo incinerado diante de seus olhos. Todos gritaram, e um calor intenso fez Clara recuar. Dona Marta se virou para as pessoas que estavam ali desesperadas. "Chame os bombeiros, rápido!" Urgência tomou conta, mas Clara estava paralisada. Não era só o fogo, era algo mais. Algo no olhar de seu pai. Algo que não colava com as outras verdades que estava ouvindo. Então Miguel avançou. "Clara, ouça!" Ele agarrou o braço dela, os olhos ardendo de emoção. "Sobre o cachorro que desapareceu, a verdade não é o que você pensa. Nena não é a única envolvida. O filho que ela teve, o cachorro, era de alguém muito mais poderoso e perigoso. Ele foi um testemunho de algo muito maior." As palavras de Miguel atacaram como uma lâmina, cortando a confusão. Clara sentiu sua respiração falhar. "O que você quer dizer?" Ela estava mais perto do que nunca de entender uma rede de segredos ainda mais complexa. Os vizinhos estavam em pé, agora completamente envolvidos na situação. Ele é o verdadeiro pai, não a Nena. Miguel exclamou com fervor e a multidão começou a sussurrar. "É tudo uma grande mentira. Essa família está cheia de mágoas e eles esconderam mais do que você pode imaginar." Um novo pé de fumaça se ergueu atrás deles e Clara olhou para trás, seus olhos voltando-se para o homem.
Ele não era só um pai ausente. Ele estava cheio de segredos e perigos. A verdade que estava esperando para emergir agora parecia imunda, como as chamas do incêndio. Por favor, Clara, eu sempre estive aqui. O homem caiu de joelhos, a fumaça circundando-o. Nesse instante, tudo desmoronou. Os laços que pareciam mais profundos estavam se desvanecendo. Mas então, como se o universo estivesse jogando ainda mais lenha na fogueira, um grito penetrante ecoou. Clara virou-se a tempo de ver um dos policiais correndo em direção a eles, segurando algo brilhante nas mãos. É uma arma. Encontramos isso no galpão. O impacto das palavras paralisou a multidão. Uma arma? Clara olhou em choque. Do que você está falando? Mas antes que pudesse entender, o policial continuou. Acreditamos que pode ter sido usada em um crime há anos. As provas apontam para você, Nena. A multidão ficou em silêncio. Olhares de dúvida e medo se espalharam. Nena, avó amorosa, acobertando uma verdade dolorosa? O homem de terno, que até então parecia em choque, levantou-se rapidamente. Você não pode dar ouvidos a isso. Nena não é capaz disso. O desespero transpareceu em sua voz, mas Clara sentiu seu mundo desmoronar. A mulher que sempre conheceu tinha um passado obscuro, e agora tudo fazia sentido. A sirene do carro de polícia ecoou mais forte, e o clima de tensão se intensificou. Uma nova realidade se formava diante de Clara, e as perguntas jorravam sem parar. Como tudo isso se entrelaçava, o que mais Nena escondeu? E, acima de tudo, quem realmente era seu pai? O incêndio começava a se espalhar e Clara percebeu que os segredos estavam prestes a emergir das cinzas, transformando suas vigas para sempre. Enquanto o caos tomava conta, um frescor de verdade começava a flutuar no ar, carregado de fumaça. O que mais estava prestes a ser revelado? A fumaça ainda pairava no ar, sufocante e densa, enquanto Clara se sentia presa em um turbilhão de emoções. As revelações se acumulavam, como um carro desgovernado que corria em direção a um precipício. Ela olhou para Nena, o rosto da avó contorcido entre o medo e o arrependimento. Você precisa entender, Clara. Nena insistiu, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu fiz o que fiz para proteger você. Eu não sou uma criminosa. A voz da avó tremia, mas o peso das suas palavras reverberava. Clara estava paralisada. Não era só a vida dela que estava em jogo. Eram as vidas de todos ao seu redor. O homem de terno, que se revelou como seu pai, estava se levantando devagar, seus olhos fixos em Clara. Por favor, não acredite em tudo que ouvir. Nena não é a inimiga. Ela foi forçada a entrar nessa. Eu estava lá. Eu sou parte disso tudo. As súplicas dele cortaram o ar espesso, mas Clara só conseguia ouvir as palavras que ecoavam em sua mente. Forçada. Miguel se adiantou determinado. Clara, você não pode confiar nele. Ele só quer manipular a situação a seu favor. Um gemido coletivo surgiu entre os vizinhos que observavam. Uma onda de murmúrios e especulações insuportável. As chamas estavam se intensificando atrás deles e Clara sentiu calor em sua pele. O barulho do incêndio aumentava, uma sinfonia caótica de estalos e gritos. O desespero tomava conta. O que vocês devem ocultar? Clara gritou, suas emoções transbordando. O que mais vocês escondem? As palavras dela ecoaram no caos e um silêncio momentâneo caiu sobre o grupo. O que poderia ser tão devastador a ponto de gerar tantos segredos? Clara percebeu que precisava enfrentar isso. Era hora de descobrir a verdade. Não importava o custo.
O homem, olhando diretamente para ela, murmurou: Se eu tel você tudo, poderá não ser capaz de suportar. Você está pronta para ouvir? Clara assentiu, mesmo que seu coração estivesse pesado. Os cachorros, todos eles estavam envolvidos em algo maior. Eram testemunhas de um crime e eu estava tentando proteger a Nena. Eu não queria que você soubesse, mas o passado nunca morre. A tumultuada revelação parecia ser a fagulha que iluminaria o escuro. Clara respirou fundo, olhou para Nena e depois para ele. É a hora da verdade, então. Temos que encarar isso. Nesse momento, o incêndio atingiu um novo nível e a sirene dos bombeiros soou ao longe. Clara sabia que tudo estava prestes a mudar. Ela olhou para os vizinhos, que agora estavam paralisados pela expectativa. O que esse segredo significava para eles, ainda mais para a pequena cidade onde cresceram? Nena pegou a mão de Clara. Vamos enfrentar isso juntas. Uma sensação de determinação começou a enraizar-se, como uma semente dentro dela. Mas e se eu não conseguir perdoar o que vocês fizeram? O que isso significa para nossa família? Clara questionou, um nó se formando na garganta. Precisamos disso, Clara. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única maneira de nos libertarmos. Miguel interveio, seus olhos fixos nos dela. Ali, em meio ao caos, um lampejo de esperança começou a brilhar. Clara suspirou. A vida nunca mais seria a mesma. Mas com coragem, ela decidiria o que fazer com essa verdade. A jornada estava apenas começando. Era hora de romper as correntes e deixar que a luz da verdade iluminasse o caminho. E agora? Ela perguntou, os olhos determinados. O que estavam prestes a revelar mudaria tudo. Mas antes que pudessem prosseguir, o incêndio rugiu, fazendo todos recuarem. A vida os confrontava com o passado e eles sentiriam o impacto de cada decisão. E assim Clara percebeu que a batalha não era contra o fogo, mas contra as sombras do passado. O que mais estava em jogo? Antes de se afastarem, o olhar da avó encontrou o dela, um entendimento silencioso passando entre elas. Era a hora de se unir e o caminho à frente poderia ser mais claro. O que mais podiam descobrir? E para você que chegou até aqui, se inscreva imediatamente no canal para não perder essas histórias emocionantes que estamos preparando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você sempre tenha conteúdos novos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como essa trama pode se desenrolar. E claro, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio e